Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson, professor de filosofia. E na aula de hoje estudaremos o pensamento mítico e o pensamento filosófico. O objetivo final dessa aula é que você entenda a diferença entre ambos os pensamentos, beleza? Bora lá para a aula então. Valeu! Olá, queridos alunos, então vamos lá. O mito e a filosofia, ou seja, o pensamento mítico e o pensamento filosófico, é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Com certeza, né, você já deve ter ouvido falar no Thor, o Deus do Trovão, né, o Kratos, né, que é o personagem principal aí da série God of War, né, eles acabaram se tornando aí ícones, né, da cultura pop aí no mundo contemporâneo. Mas você sabe o que eles têm em comum? Eles derivam aí do pensamento mítico, né, o pensamento da mitologia, né, a mitologia nórdica ou mitologia grega, existe também a mitologia egípcia, né, e como surgiu a mitologia? Né? Então, a mitologia ela surgiu muito antes aí do nascimento da filosofia. Por quê? Os seres humanos já pensavam sobre a origem do universo. Eles tentavam entender os fenômenos da natureza e as leis que regiam o mundo. Só que, para isso, ao invés do pensamento racional, os indivíduos atribuíam sempre a uma narrativa mítica para a compreensão do planeta. Dessa forma, o pensamento mítico ele pode ser entendido como uma crença aceita por uma parcela das pessoas de uma sociedade. Né? É um discurso que visa transmitir uma doutrina ou um conhecimento através de uma representação simbólica. O mito ele também pode ser entendido como uma narrativa que explica a realidade a partir da origem de algo. Então, enquanto o pensamento filosófico está fundamentado na razão, as bases do pensamento mítico elas estão fundamentadas na fé ou na crença. Os poetas eles eram os principais responsáveis por narrar as histórias sobrenaturais sobre o universo. Suas narrativas eram sobre passados e os fatos históricos passavam pela intervenção dos deuses. Os indivíduos acreditavam que os poetas eles eram escolhidos pelos deuses para apresentar a origem de algo e fazer com que as pessoas conhecessem as leis universais. Os principais poetas aí da antiguidade foram Hesíodo e Homero. Ao narrar a Batalha de Troia, né, por exemplo, Homero ele atribuía a intervenção direta de Zeus, né, o deus dos deuses. Todas as sociedades da antiguidade usavam a mitologia para procurar compreender enigmas do universo. As mitologias mais conhecidas são a mitologia nórdica, a mitologia egípcia e a mitologia grega. De uma maneira geral, o mito ele narrava uma aliança ou uma guerra entre forças divinas. E isso provoca alguma mudança no mundo dos seres humanos. A mitologia ela é explicada a partir da relação de duas forças divinas. Delas nascem os titãs. Os filhos dos titãs são os deuses. Os heróis são os filhos dos deuses com os humanos. O pensamento mítico sobre a origem do mundo é chamado de cosmogonia e teogonia. A cosmogonia é a narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo a partir de forças divinas, que geraram todas as coisas. A teogonia é a narrativa da origem dos deuses e a partir de seus antepassados. Então, o pensamento mítico ele está sentado na crença de uma sociedade, isto é, o mito ele é uma explicação de algo baseado na incontestável história narrada pelos poetas. Elas tratavam de questões relacionadas à fundação do mundo e a eventos históricos importantes para a cultura de uma sociedade. O surgimento do pensamento filosófico fará com que, aos poucos, o pensamento mítico fosse deixado de lado e as explicações sobre o mundo passava pelo crivo da razão. Diferente da cosmogonia mítica, o pensamento filosófico ele é estruturado na cosmologia, isto é, uma explicação racional sobre todas as coisas, desde o nascimento do mundo até a transformação das coisas. O pensamento filosófico ele busca explicar as coisas do passado para entendermos o presente e o futuro. O objetivo é entendermos as coisas como são. A filosofia baseia-se nos elementos naturais para explicar a produção das coisas.
As explicações do pensamento filosófico, elas são impessoais, como, por exemplo, a formação do universo a partir da composição de diversos elementos primordiais. Por isso, a filosofia ela vai buscar compreender o universo de uma maneira lógica, coerente e racional. Isso significa que no pensamento filosófico não deve existir contradições. Então, você deve ter percebido que o pensamento filosófico ele é o oposto do pensamento mítico. Beleza, galera? Então, queridos alunos, espero que vocês tenham entendido, né, e até a próxima aula. Um abraço, valeu!